paciente cirrótico descompensado na emergência. Tisa é médica lá do Hospital Primavera. Ela fez residência em gastro e hepato e um doutorado na área de hepatologia lá pela Unicamp. Tisa, obrigada por estar disponível hoje para nos ajudar um pouco sobre o paciente cirrótico, né? E o que é que a gente pode melhorar no atendimento a esse paciente quando ele chega na emergência para a gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço aí o convite. Deixa eu conseguir compartilhar aqui. Deixa eu só ver aqui, viu? Peraí. Pronto, vocês estão conseguindo ver já aí? Estamos, tudo Pronto. Certinho. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar. Se vocês quiserem interromper para perguntar, fique à vontade. Se quiserem tirar dúvidas só no final, como vocês preferirem, certo? Então, a ideia da aula é a gente ver realmente o manejo inicial do paciente cirrótico no pronto-socorro, né? As grandes complicações agudas da cirrose são a hemorragia digestiva alta, a encefalopatia hepática, a ascite com edema, não aquele paciente que já sabidamente tem ascite, mas às vezes ele apresenta uma descompensação mais aguda, mais recente, com ascite anasarca mesmo, e a disfunção renal do cirrótico. Para falar dessas complicações agudas da cirrose, é importante falar um pouco da relação entre infecção e o paciente cirrótico e essas complicações agudas. Só para a gente entender a importância da infecção bacteriana na cirrose, a gente vai ter em uma média de 40% dos pacientes cirróticos internados vão ter infecção bacteriana, seja na admissão ou durante a evolução. Isso representa um número 4 vezes maior que a população geral. E nesses pacientes não só apresentam mais infecção, mas a infecção tende a ser mais grave. Eles evoluem mais rapidamente, mais frequentemente com sepse, disfunção orgânica e óbito mesmo. E uma coisa interessante a se lembrar é que muitas vezes o paciente resolve o quadro infeccioso, mas ele mantém uma resposta inflamatória que se perpetua. Então, mesmo depois da infecção curada, essa resposta inflamatória se perpetua e vai levar a disfunção orgânica, muitas vezes levando a síndrome que a gente chama de ACLF, que é Acute Chronic Liver Failure, que é a falência hepática aguda do cirrótico, que é diferente da descompensação aguda. Isso seria um tema de uma outra aula, mas que traz uma mortalidade muito maior. Então, a principal causa de morbidade e mortalidade no paciente com cirrose hepática é a infecção bacteriana. A gente tem um paciente que ele tem muita translocação bacteriana, que pela doença dele, pela cirrose, ele apresenta uma disfunção imune, e ele tem outros fatores clínicos, por exemplo, a hemorragia digestiva, as descompensações que apresenta com frequência, que vão favorecer um quadro em que essa infecção bacteriana vai trazendo complicações cada vez maiores. Então, a gente tem um paciente que tem um supercrescimento bacteriano, porque o trânsito intestinal dele é lentificado, a própria ascite favorece isso, ele tem uma maior permeabilidade intestinal por conta da hipertensão portal mesmo, e a resposta inflamatória que eu comentei, que acaba favorecendo tudo isso e a translocação bacteriana. Pacientes com cirrose têm um aumento importante de citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 6, TNF-alfa. Então, é um paciente inflamado com a imunidade baixa, porque ele tem uma redução tanto em número quanto em atividade de neutrófilos e linfócitos, do complemento também com a disfunção do sistema retículo endotelial. Então, a gente tem um cenário de um paciente inflamado com imunidade reduzida, que vai favorecer que ele tenha mais infecção e que ele tenha mais resposta inflamatória ainda e maior repercussão sistêmica quando ele está infectado. Uma outra coisa importante a ser falado sobre o cirrótico, quando a gente vai usar o Quick SOFA, por exemplo, e levar em consideração a alteração do nível de consciência, a pressão sistólica baixa, a frequência respiratória aumentada, no cirrótico a gente tem alguns fatores confundidores. Ele pode ter uma alteração da consciência por uma encefalopatia hepática,
A pressão sistólica dele tende a ser mais baixa, porque ele tem uma vasodilatação sistêmica, tanto que a gente tem vários pacientes que a gente acompanha com cirrose, que são hipertensos, e com a evolução da doença eles começam a ficar hipotensos e a gente tem que até tirar as medicações dele. E muitas vezes ele tem uma taquipneia por conta da compressão torácica pela ascite volumosa. Então, tudo isso pode levar a um atraso no diagnóstico do quadro infeccioso. Então, a gente tem um paciente que tem uma deficiência imunológica e se encontra no estado pró-inflamatório exacerbado, e aí ele sofre um evento infeccioso, essa cascata inflamatória exacerba mais ainda e vai se perpetuar e vai levar à destruição de hepatócitos, disfunção hepática e de outros órgãos. E isso vai favorecer com que o paciente apresente a hemorragia digestiva, a encefalopatia hepática, a disfunção renal e que ele piore a ascite e o edema dele. Então, o principal recado que eu acho que tem que pensar nessa aula é: paciente cirrótico descompensou, tem que procurar infecção. Não importa o que ele tenha apresentado, ele fez encefalopatia, procura infecção. Ele sangrou, eu tenho que procurar infecção. Às vezes o paciente vem bem, mas está com a disfunção renal que é observada no exame. Procurar infecção nesse paciente. Aí eu vou começar a falar agora um pouco de cada uma delas para a parte do manejo mesmo, certo? Então, começando com a hemorragia digestiva alta, quando um paciente cirrótico apresenta um episódio de hemorragia digestiva, a mortalidade dele vai depender do controle da hemorragia, da prevenção de um ressangramento precoce, do grau de insuficiência hepática que esse paciente tem e de complicações que possam vir juntas ou que possam ser desencadeadas pelo próprio sangramento. Mais uma vez, infecção, disfunção renal e a encefalopatia. Então, a gente tem que tomar para esse paciente, antes de tudo, algumas medidas gerais. Eu tenho que pensar na ressuscitação volêmica e no controle hemodinâmico desse paciente, em controlar a via aérea dele, fazer a profilaxia de infecção bacteriana e fica a interrogação: existe indicação de tratar coagulopatia do paciente cirrótico e de fazer já de cara uma prevenção de encefalopatia hepática? Então, sobre a ressuscitação volêmica e o controle hemodinâmico, tem vários estudos, esse aqui é só um deles, mas isso já está bem sedimentado. Eu posso ser menos exigente no HB do meu paciente. Então, aqueles pacientes que eu acabo tendo um alvo maior de hemoglobina e transfundo mais, diminui a sobrevida. Porque quanto mais eu transfundo, mais eu aumento a volemia desse paciente, eu vou aumentar a pressão portal e o risco dele ressangrar é maior. Então, para o paciente com cirrose hepática, sangrou, eu posso ter um alvo de hemoglobina entre 7 e 8, certo? Eu só quero aumentar a perfusão tecidual dele, manter uma estabilidade hemodinâmica, querendo uma pressão sistólica entre 90 e 100, uma frequência cardíaca abaixo de 100. Mas eu posso ser mais permissivo nesse HB, então o alvo é manter entre 7 e 8. Em relação à profilaxia de infecção bacteriana, uma coisa importante a dizer: o paciente que tem hemorragia digestiva alta, eu vou fazer profilaxia de translocação bacteriana, não é de PBE especificamente. Quando eu falo em translocação, é a saída daquelas bactérias da luz intestinal para linfonodos, para a circulação sanguínea. Então, eu vou fazer prevenção de todas as infecções: infecção urinária, pneumonia, uma bacteremia e a PBE, inclusive. Eu falo isso porque muitas vezes acontece em vários locais de achar que se o paciente não tem ascite, ele não precisaria do antibiótico. E não, é profilaxia de translocação bacteriana, independente do paciente ter ascite ou não. Quando a gente vai ver pacientes com infecção e sem infecção, eu tenho uma falha no tratamento da hemorragia digestiva e um óbito muito maior naqueles pacientes que têm um quadro infeccioso, seja já no diagnóstico ou na evolução. Lembrando que infecção bacteriana pode ser tanto a causa, o gatilho para a hemorragia digestiva, como a hemorragia digestiva com sangue na luz intestinal favorece que esse paciente acabe evoluindo com infecção posteriormente. Então, eu tenho que fazer a profilaxia. Então, o antibiótico faz parte do tratamento da hemorragia digestiva, certo? Eu vou reduzir frequência de infecção, eu diminuo a recorrência do sangramento e eu reduzo a mortalidade. E a dose, quando eu estou falando em profilaxia, é o ceftriaxona 1 grama por dia. Eu não preciso colocar 1 grama de 12 em 12, mantendo de 5 a 7 dias.
Quando é um paciente que é CHAI-DA, que não faz uso de norfloxacina profilático, por exemplo, eu posso até usar a ciprofloxacina, mas preferencialmente ceftriaxona. E aí eu estou fazendo a profilaxia já, usando antibiótico, mas eu tenho que procurar a infecção, porque, como eu falei, muitas vezes a infecção é o gatilho para a hemorragia digestiva. Então, eu tenho que colher o sumário de urina e urocultura, coletar a hemocultura, funcionar líquido acítico e fazer um raio-x de tórax, certo? Em todo paciente com hemorragia digestiva, eu tenho que fazer o rastreio da infecção e eu já entro com ceftriaxona na dose profilática. Se depois eu achar um sítio infeccioso, eu vou ajustar meu antibiótico para aquele sítio. Em relação ao tratamento de coagulopatia, a gente não tem nenhum estudo mostrando que mostre uma significância, que tenha significância quando eu faço transfusão de plasma, de plaqueta, de fator 7 ativado e por aí vai, em relação à mortalidade e controle de hemorragia digestiva. É importante lembrar que o INR no paciente com cirrótico, ele não me mostra realmente anticoagulação. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem 3 de INR e ele pode fazer uma trombose, porque ele tem um desbalanço, um desequilíbrio nos fatores anticoagulantes e procoagulantes. E eu não tenho como saber se aquele INR realmente está relacionado a uma disfunção coagulatória. Ele me fala de função hepática, certo? Então, não existe indicação, recomendação para fazer transfusão de plaqueta e de plasma no paciente com hemorragia digestiva varicosa, certo? Em relação à encefalopatia hepática, também não se faz profilático, a não ser se o paciente estiver apresentando encefalopatia hepática, eu já entro com a lactulona para o tratamento, mas preventivo também não existe essa indicação, certo? Então, as medidas gerais, né? Só retomando, eu vou fazer o controle hemodinâmico do paciente com meu alvo de hemoglobina entre 7 e 8, vou iniciar o antibiótico e vou fazer o rastreio de infecção. E aí eu passo para as medidas específicas, que são as farmacológicas e endoscópicas. Eu vou usar o vasoconstrictor esplânico, preferencialmente a terlipressina, 2 miligramas de 4 em 4. A gente tem redução de mortalidade e melhora a resposta da terapia endoscópica. Então, se o paciente chegou no pronto-socorro, ele já fala que ele é cirrótico, que ele tem varizes, ou ele não sabia, mas eu vejo no exame físico que ele tem estigmas de hepatopata, já tem que entrar com a terlipressina para ele, antes da endoscopia, e não esperar fazer a endoscopia para ver que tem varize e aí começar, porque a gente perde um tempo muito grande e esse paciente pode acabar ressangrando por conta disso. O resultado da terapia endoscópica é muito melhor quando o paciente já está usando a terlipressina. Em relação ao IBP, a gente tem que lembrar que cirrótico também tem direito de ter úlcera, então sempre hemorragia digestiva, eu tenho que fazer a dose de ataque do IBP e manter a dose de 12 em 12 horas. É interessante manter, então o paciente chegou, eu comecei a terlipressina, comecei o IBP. Fiz a endoscopia, realmente era de variz, não tinha úlcera. Eu vou manter esse BP, é interessante porque você diminui o sangramento da escara da ligadura. Então, pelo menos por uma semana, vale a pena manter o IBP nesse paciente, certo? E aí, então, é que eu vou para a endoscopia. Então, assim, antes da endoscopia, a gente tem muita medida clínica para ser feita, né? Terlipressina, antibiótico, rastreio infeccioso, avaliar se tem necessidade de transfusão, e aí é que o paciente vai para a endoscopia, que deve ser feita preferencialmente em 12 horas, em alguns casos pode ser aguardado em 24 horas, certo? Então, aqui foi uma passagem rápida falando da hemorragia digestiva, desse manejo. A outra complicação e descompensação da cirrose que aparece com frequência é a encefalopatia hepática, né? A encefalopatia surge por um aumento da amônia circulante, então ela é tóxica para o sistema nervoso central, e por algum motivo, ou o fígado passa a metabolizar menos, ou ele já tem uma circulação que exclui o fígado da passagem da amônia, e o paciente desenvolve encefalopatia. Muitas vezes o paciente tem já algum fator desencadeante para a encefalopatia. Entre essas coisas, as principais são desidratação e a presença de infecção. Então, infecção aqui mais uma vez.
Aqui é só uma escala de classificação de encefalopatia, quando o paciente tem FLAP já é o grau 2, e o grau 3 é quando o paciente está torporoso, o grau 4 quando está em coma. Mas o paciente muitas vezes chega, a gente não observa FLAP, a família traz porque ele está com um comportamento diferente, está agitado à noite, não está dormindo, e traz para ver o que é. É um sinal de encefalopatia. E aí eu tenho que ir atrás, principalmente do fator desencadeante. Principalmente os dois que eu falei, então, são desidratação e infecção. Então, eu tenho que fazer um rastreio infeccioso, eu não preciso entrar de cara já com antibiótico nessa situação, eu vou procurar a infecção nesse paciente. E, importante, se ele está usando diurético, suspende o diurético dele e vamos hidratar. Pode aumentar a CIT, esse paciente pode anasarcar, a família vai ficar agoniada, o paciente vai reclamar porque está inchando, mas é importante para reverter a encefalopatia dele e também prevenir uma disfunção renal nele, certo? Então, sempre procurar o fator desencadeante da encefalopatia hepática, e aí sim a gente começar as medidas específicas. Primeira linha do tratamento é lactulona. Com a lactulose, eu puxo essa amônia circulante para a luz intestinal, e aí ela vai ser eliminada junto com as fezes. E eu tenho uma meta de 2 a 3 evacuações pastosas por dia. Estou usando a lactulona e o paciente ainda está em encefalopatia, eu ainda não achei, eu já achei o fator desencadeante, já estou tratando e ele ainda não melhorou, eu posso associar as medidas de segunda linha. A rifaximina aqui a gente tem muito pouco, é muito caro, começou a ser comercializada no Brasil esse ano, é caríssimo, custa uns R$500 uma caixa. Mas o Epamesa a gente tem disponível e neomicina e metronidazol a gente acaba usando só naqueles casos refratários mesmo de encefalopatia. Via de regra, eu vou procurar a infecção nesse paciente, então funcionar líquido acítico, urina, urocultura, hemocultura, raio-x de tórax, vou hidratar e se ele está usando diurético, obrigatoriamente eu tenho que suspender o diurético. A outra complicação muito frequente do que o cirrótico apresenta quando chega no pronto-socorro é a disfunção renal. A gente usa a classificação do ACHEM, do ICA, né, que é o Clube Internacional de Ascite, junto com a classificação da nefrologia, e a gente tem que prestar atenção que um aumento de 0,3 da creatinina em relação ao valor basal já é algum grau de disfunção renal. Então, às vezes eu tenho um paciente que ele tem 0,5 de creatinina e ele chega com 1 de creatinina no pronto-socorro. Teoricamente, estaria com a creatinina boa, não teria disfunção renal, mas não, ele já dobrou o valor da creatinina dele, né? Então, ele já tem uma lesão aguda ali, importante se manifestando. A disfunção renal é a disfunção orgânica mais grave do paciente com cirrótica, é que traz mais mortalidade e é a mais frequente também. Quando a gente vai ver disfunções orgânicas no cirrótico, a disfunção renal disparada é a que mais aparece. E a gente tem como principal fator desencadeante da disfunção renal no cirrótico a infecção. É responsável por quase 50% dos casos. E muitas vezes é a única manifestação de um processo infeccioso. Então, às vezes a gente está no consultório e o paciente vem para uma avaliação de rotina e o rim dele piorou muito. E é um exame recente do dia anterior, 2 dias antes. Esse paciente tem indicação de procurar infecção. Ou se já é um paciente que está internado por outro motivo e começa a piorar a função renal dele. Eu tenho que procurar infecção nesse paciente, porque é a principal causa da disfunção renal do cirrótico. Aqui, quando a gente vai avaliar os pacientes cirrose sem infecção, com infecção, seja PB ou outra, a incidência de insuficiência renal e a mortalidade é muito maior quando o paciente está infectado. A disfunção renal do cirrótico mais comum não é a síndrome hepatorrenal. A síndrome hepatorrenal é a mais característica do cirrótico, mas a mais frequente é pré-renal mesmo, hipovolemia como causa. E quando a gente vai procurar os fatores desencadeantes da disfunção renal no paciente cirrótico, seja no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, a infecção bacteriana está no topo, 40% a 50% é a principal causa, certo? Então, para mostrar a importância de sempre procurar infecção naquele paciente cirrótico que está com disfunção renal. Eu não tenho que esperar ele fazer uma leucocitose, por exemplo, né? E aí, como é que eu vou manejar essa disfunção renal? Primeira coisa, vou suspender aqueles fatores que podem estar implicados na disfunção renal.
Então, eu tenho que suspender obrigatoriamente o diurético do meu paciente e vou procurar a infecção. E suspender drogas nefrotóxicas que ele possa estar utilizando. Vou hidratar, e nesse momento da hidratação aqui, eu não preciso estar entrando com albumina, é soro fisiológico mesmo. E a partir do momento que eu me questiono se esse paciente pode ter uma síndrome hepatorrenal, eu vou fazer a prova de volume, e aí sim entra a albumina, porque eu vou observar se o paciente responde ou não. Se ele responde à albumina, eu vou fazer 2 dias de albumina na dose de 1 grama por quilo dia, e ele responde a essa prova de volume, era uma pré-renal por hipovolemia. Se ele não responde, aí sim é que eu vou pensar em hepatorrenal, observar os outros critérios para começar o tratamento específico. Então, o hepatorrenal nunca é a primeira hipótese da disfunção renal do cirrótico, certo? Sempre eu tenho que suspender os diuréticos desse paciente. E aí, a peritonite bacteriana espontânea, que é a infecção mais característica e a mais grave também do paciente com cirrose, né? Por definição, peritonite bacteriana espontânea é uma contagem de polimorfonucleares maior que 250 no líquido. E em quem é que eu vou suspeitar que tenha a PBE? Eu não vou esperar que o paciente tenha uma leucocitose do abdominal, febre, nada disso. Eu vou pensar em PBE em qualquer paciente cirrótico que apresentou qualquer descompensação, seja hemorragia digestiva, uma piora da função renal, ou se ele chegou com encefalopatia hepática. Então, todo paciente cirrótico que chegou no pronto-socorro deve ter o líquido acítico puncionado já na admissão. E lembrar que o líquido acítico para cultura deve ser feito em frasco de hemocultura. Não adianta colocar em frasco de urina estéril. Tem que inocular ali do lado beira-leito 10 ml no frasco de hemocultura. Isso aumenta muito a chance da gente conseguir isolar um agente, pode chegar a 70% de chance. Quando eu coloco no frasco de urocultura, a chance é de 25%. Então, todo paciente que é admitido, com qualquer que seja a descompensação que ele vem apresentando, eu tenho que procurar PBE nele, e o frasco da cultura do líquido acítico tem que ser um frasco de hemocultura. E aí, como é que eu vou tratar? Outra coisa importante. Eu vou fazer o uso do antibiótico, preferencialmente uma cefalosporina terceira geração, a ceftriaxona, aqui em dose terapêutica mesmo, não é aquela dose que a gente usa na hemorragia digestiva, e vou associar a albumina. A albumina faz parte do tratamento do PBE. Então, muitas vezes acontece do paciente chegar, já está usando antibiótico, e aí fica, mas vou funcionar agora? Ele já está com antibiótico mesmo, já está tratando tudo. Mas se for uma PBE, o tratamento dele está incompleto. Ele não está recebendo albumina. E eu tenho que obrigatoriamente fazer albumina. 1,5 grama por quilo no primeiro dia e 1 grama por quilo no terceiro dia de tratamento. Quando eu utilizo a albumina, eu tenho uma queda importante da mortalidade, de quase 30% para 10%, além de prevenir também outras disfunções orgânicas, né? Então, disfunção renal disparado, mas circulatória também, e eu ainda aumento a chance de resolver essa infecção. Então, a albumina faz parte do tratamento da PBE, não é só usar o antibiótico. E lembrando que eu tenho que fazer o controle e tratamento, mas isso aí já não vai ser no pronto-socorro, né? O paciente já está internado, 48 horas depois que ele começou o antibiótico para tratar a PBE, eu tenho que fazer o controle para ver se esse tratamento está sendo efetivo, ou se eu vou precisar trocar o antibiótico dele. Então, aqui, de uma forma geral, que eu acho que é o que tem que ficar de lembrança para casa, né? Então, o paciente cirrótico chegou no pronto-socorro, o que é que eu vou fazer com ele? Independente de qual manifestação ele apresentou. Com encefalopatia, ele piorou a ascite dele, ou ele teve hemorragia digestiva, sempre suspender diurético. Isso é uma coisa, às vezes, até me perguntar, vocês da hepato não gostam de diurético. Eu adoro diurético, mas no paciente que está só com aquela ascite fazendo controle ambulatorial. O paciente internado não é paciente para estar com diurético, só depois que a complicação dele já estiver compensada. Então, eu suspendo os diuréticos dele, vou hidratar e vou rastrear a infecção sempre. Se é uma hemorragia digestiva, suspendo o diurético, rastreio a infecção, tenho como meta de hemoglobina um alvo de 7 a 8,
lembrar do antibiótico profilático, e aí, se eu conseguir identificar alguma infecção já na admissão, eu vou ajustar esse antibiótico depois. Iniciar a terlipressina e o omeprazol. E só depois de todas essas medidas clínicas é que o paciente deve estar fazendo a endoscopia. Se o paciente chegou com encefalopatia hepática, eu suspendo os diuréticos, rastreio a infecção, inicio lactulona, que é o tratamento específico da encefalopatia, e se for necessário, eu vou associar as outras drogas de segunda linha para o tratamento. Ele tem uma disfunção renal, eu vou suspender diurético, vou rastrear a infecção, vou hidratar esse paciente com soro fisiológico, e se ele não responde ou ele começa a subir cada vez mais a creatinina dele, eu vou pensar que possa ser uma síndrome hepatorrenal e vou fazer a prova de volume com albumina. E se o meu paciente chegou, eu rastreei a infecção dele e eu diagnostiquei a PBE, eu tenho que suspender os diuréticos dele, começar o tratamento com a cefalosporina terceira geração e lembrar de fazer a albumina e a punção de controle no segmento desse paciente. Tizar, vou abrir para perguntas para o pessoal. Eu achei